bíblica. Como o presbítero Mário disse, vocês viram Bíblia, viram o poder de Deus, viram a presença de Deus, e nessa noite não será diferente. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo do 1 até o versículo 14. Vai ser uma leitura um pouco extensa, mas porém necessária. Amém? Quantos acharam? Pode dizer amém? Nos diz assim o primeiro versículo do capítulo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfêmios, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, continentes, cruéis sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste afasta-te, porque deste número são os que introduzem pelas casas, levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas de várias consciências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e repróprios quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos serão manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Versículo 10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, no modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganado. Versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido. Se assente, adorando, exaltando e glorificando o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Tema oficial do Congresso, capítulo 3 de João, versículo de número 31. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Mas aquele que vem do céu é sobre todos. Aquele que vem do céu é sobre a minha vida. Aquele que vem do céu é sobre os irmãos que estão na minha retaguarda. E aquele que vem do céu, ele está no controle de tudo, porque ele é sobre essa igreja. Quem acredita, exalta e glorifica o nome daquele que desceu do céu para te dar vitória nessa noite. Aleluia, meu Senhor, bendito seja Deus. Nós vemos aqui, dentro dessa passagem bíblica, uma grande preocupação. Presbítero Mário, pastor Antônio, pastor José Neto, obreiros que aqui se encontram intercedendo por nossas vidas. Ele teve uma grande preocupação. Ele disse que haveria tempos trabalhosos, tempos de dificuldade, tempos de corrupção, tempos que você ouviria no
doutrina? Por que não falar no livro de Mateus, quando o mestre, quando Jesus Cristo, ele se apresenta para os discípulos no capítulo de número 24 e começa a decorrer o sermão, dizendo que virá um tempo que vocês ouvireis de guerra, terremoto, tempestades em vários lugares. E ele vem dizendo, presbítero Mário, que muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, eu sou o Cristo, mas dos tais afastai, porque enganarão a muito, e se possível até os escolhidos. Se possível. Se. Este se. Sabe o que eu entendo aqui? Mateus capítulo 22 e versículo 14. Muitos serão chamados, mas no meio de muito, você e eu, igreja do Senhor, fomos escolhidos para não corromper, mas para pregar a verdade. Toma a quem doer, mas pregar a verdade. Que verdade é essa? É aquela de João capítulo 11 versículo 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Aleluia. Mas aqui eu vejo uma grande preocupação de Paulo para com Timóteo. Um menino que Paulo o trata como filho na fé. E agora ele escreve para Timóteo, o alentando que viria homens enganadores, homem que iria enganando e sendo enganado. Uma falsa doutrina. Uma doutrina, pastor José Neto, uma doutrina, eu estou pregando para crente que lê Bíblia, e eu quero que você abra a tua mente nessa noite para que não seja enganado, se possível, mas não será possível, porque a minha Bíblia diz que as coisas que são impossíveis para os homens, ela é possível para Deus. Está registrado no livro de Lucas, no capítulo 28 e o versículo de número 27. Então se prepare, porque ainda que o inimigo tentou implantar na tua mente uma doutrina do inferno, eu profetizo que cairá por terra e você sairá daqui essa noite cheio da palavra, cheio de Jesus Cristo, que é o verbo vivo de João capítulo 1 e o versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e nem essa conferência bíblica não aconteceria se não fosse por intermédio dele, porque nada do que se fez se faria se não fosse por intermédio de Jesus Cristo. Mas a preocupação de João para com Timóteo é para que ele não se perdesse. A preocupação dele é para que ele continuasse na verdadeira doutrina, para que ele não saísse do caminho. Mas que caminho é esse? Que caminho que estamos caminhando por ele? Quando eu olho presbítero José Alves, diácono Osvaldo, quando eu olho e alguém me pergunta, mas que caminho é esse? Essa pergunta, ela foi feita um dia para alguém, para o único que poderia responder, e é o caminho que eu e você trilhamos por ele hoje. Mas quem é esse? Esse é aquele que se deparou de frente com os discípulos, no capítulo 14 e o versículo de número 6 do livro de João. A minha Bíblia diz que alguém chega para ele no meio dos 12 e diz: Senhor,
mostra-nos apenas o caminho e nos basta. Mas não, porque Ele faz uma pergunta desta, estando há tanto tempo comigo e ainda não conhece o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então entre contigo essa noite, porque o céu te espera. E chegou um momento que a igreja da terra, ela estava se desviando. Mas o porquê? O porquê se desviar? Porque é mais fácil você acreditar nos corruptos. Alguém presbiteriano que quando sai para ministrar, ele já tem o seu ordenado garantido. Quando ele sai para pregar, ele já tem o teu pagamento garantido. Eu vou sair como o pastor Hélio disse ontem. Daqui a pouco ele vai para a roda dos escarnecedores, depois do culto, dizendo: quanto você tirou lá? Eu tirei X. Você tirou quanto?